Hoje nós vamos falar um pouco, uma aula introdutória, sobre o que seria a formação de energia da nossa célula. As nossas células são as nossas menores unidades metabólicas, onde todo o nosso corpo realiza as nossas funções vitais, e as nossas funções vitais são realizadas por nossas células. Cada tecido tem um tipo celular diferente, porém todas as células têm o seu próprio funcionamento. Então essa aula seria basicamente para que a gente possa entender como que funciona o metabolismo celular. Como que nós adquirimos energia? Como que nós conseguimos realizar as nossas funções corporais? Como que os nossos hormônios são produzidos? Como que nossos impulsos nervosos, os nossos músculos funcionam? Tudo isso nós precisamos de energia. E o que seria essa energia? A nossa célula, ela produz uma fonte de energia chamada ATP, que nós chamamos de trifosfato de adenosina. É uma molécula onde é composta por uma ribose, por uma adenina e por 3 radicais fosfato. Formando essa molécula, nós temos o trifosfato de adenosina, que é também conhecida como a moeda energética do corpo, ou a moeda energética da célula. A nossa célula, por ser uma célula evoluída, é uma célula que produz uma grande quantidade de ATP. Produz em torno de 36 a 38 ATPs por uma única molécula de glicose que nós utilizamos. E isso ocorre por várias reações na nossa célula. A primeira reação que ocorre quando a glicose entra na célula, ali no próprio meio citoplasmático, que seria aquele meio onde as reações e as organelas da nossa célula estão presentes, a glicose entra ali através dos canais que ficam na membrana da célula e ela sofre uma primeira reação, que nós chamamos de glicólise, onde a molécula de glicose ela é quebrada e ela forma 2 moléculas de ácido pirúvico e assim formando 2 moléculas de ATP. Esse ácido pirúvico, por sua vez, ele vai ser um substrato que será utilizado para um novo ciclo de reação da respiração celular, que é onde nós produzimos a nossa energia. E nesse ciclo ocorre em uma organela da nossa célula chamada mitocôndria. A mitocôndria, que também é conhecida como a casa de força da célula, ela é uma organela que trouxe uma grande eficiência energética para a nossa célula corporal. É onde a maioria da energia é produzida. Então esse ácido pirúvico, que é um produto da glicólise que ocorre no citoplasma, ele se combina com uma molécula chamada coenzima A para formar uma outra molécula chamada acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A, ele entra na mitocôndria, se une a uma outra molécula chamada ácido oxalacético para formar uma molécula chamada ácido cítrico. E esse ácido cítrico vai iniciar um novo processo de formação de energia chamado ciclo de Krebs, ou também conhecido como ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo do ácido cítrico ele vai promover diversas reações em que no final vai ocorrer a produção também de ácido oxalacético e a formação de mais 2 moléculas de ATP. Ou seja, nós temos 2 moléculas de ATP formadas na glicólise, mais 2 moléculas de ATP que são formadas ali no ciclo de Krebs. No total, temos 4 moléculas. Porém, o ciclo de Krebs ele vai produzir uma grande quantidade de íons hidrogênio. Esses íons hidrogênio vão servir para a próxima reação, que é a grande reação de eficiência energética. Foi onde nós conseguimos ter uma evolução importante em termos de eficiência energética, que é justamente no processo de fosforilação oxidativa, onde nós utilizamos o oxigênio como parte da reação. Então, essas moléculas
esses íons de hidrogênio que são produzidos no ciclo de Krebs, eles vão entrar ali num processo que nós chamamos de fosforilação oxidativa. Ou seja, na membrana da mitocôndria existem diversas proteínas em que essas proteínas elas vão promover um processo que nós chamamos de cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, eu tenho os íons de hidrogênio, eu tenho elétrons que vão ser transportados através de uma molécula chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo, vai gerar um elétron ali naquela cadeia, e essa cadeia transportadora vai gerar uma eficiência energética em que nós utilizamos os íons de hidrogênio, o oxigênio, combinando para formar água, e com essa eficiência energética existe uma proteína chamada ATPase na membrana da mitocôndria que vai pegar o ADP, que é o difosfato de adenosina, acrescentar um outro radical fosfato e assim formar o trifosfato de adenosina. E aqui, nessa etapa, cada 2 moléculas de hidrogênio eu formo 3 moléculas de ATP. No ciclo de Krebs, ele forma em torno de 20 íons de hidrogênio. Esses 20 íons de hidrogênio vão formar em torno de 30 moléculas de ATP. Como nós temos 2 moléculas de ATP que é formado na glicólise e mais 2 moléculas de ATP que são formadas no ciclo de Krebs, somando com as 30 moléculas de ATP que são formadas ali na fosforilação oxidativa, nós temos um total de 34 moléculas de ATP formadas nesse processo final. Além disso, temos uma conversão também do nicotinamida dinucleotídeo com o próprio íon hidrogênio, que também vão liberar pelo menos 4 moléculas de ATP. No total, temos a formação de 38 moléculas de ATP nessa reação. Então, essa reação nos proporciona a ter reações complexas no nosso corpo. Então, existem reações metabólicas no nosso corpo que demandam alta energia. Então, por que nós produzimos hormônios? Como que nós produzimos o impulso nervoso? Como que nós produzimos a contração muscular? Tudo isso nós precisamos de muita energia. Então, as moléculas de ATP são a maior fonte de energia para todas essas reações, que são reações complexas e que demandam grande quantidade de energia. Assim, quando falta o oxigênio, nós diminuímos drasticamente essa produção. É o que nós falamos de apenas ter uma produção energética básica através da glicólise, e essa glicólise vai formar o que? O acúmulo de ácido lático. Então, quando nós falamos que quando estamos sem oxigênio, nós acumulamos ácido lático. E esse ácido lático, ele é a formação final, porque nós não temos o oxigênio para continuar as reações metabólicas da nossa célula. Porém, como é uma quantidade menor de energia que produzimos, as nossas reações mais complexas, elas muitas vezes são diminuídas. Então, por isso que quando falta o oxigênio, o que acontece? Nós desmaiamos, o nosso coração dá uma desacelerada, os músculos entram em relaxamento. Então, isso tudo é apenas um processo de preservação de energia que o nosso corpo entra, até que nós possamos novamente ter uma fonte de oxigênio e assim recuperar as reações metabólicas. Então, de uma forma geral, é assim que ocorre a formação de energia e é assim que a nossa célula respira e produz energia para as nossas principais reações metabólicas, as principais reações corporais, e fazendo assim a nossa máquina corporal tão complexa como nós somos.